Esse sou eu nos últimos instantes de paz da minha infância, antes de ser amaldiçoado pelas histórias macabras dessa preguiça escrota. Hoje eu vou contar pra vocês como a Dona Preguiça me traumatizou e o porquê, apesar de tudo, isso é uma coisa boa. Eu percebi que precisava fazer esse vídeo quando eu perguntei pro meu irmão se ele lembrava do programa Catalendas, e depois de ficar em silêncio e catatônico durante 10 segundos tendo flashbacks do Vietnã, ele respondeu: "A Dona Preguiça é uma filha da..." E foi nesse momento que eu descobri que não tinha sido a única vítima dela e algo precisava ser feito. Mas antes de revelar as terríveis transgressões da Dona Preguiça contra a humanidade, nós precisamos descobrir quem ela é. O programa Catalendas estreou em 1999 e, brincadeiras à parte, foi um dos programas mais importantes e encantadores da televisão e cultura brasileira. Parte da riqueza dele, além do aspecto cultural e artístico, tem a ver justamente com o fato dele ser meio assustador. Essa informação é bem importante, mas a gente volta nisso mais pra frente. O programa tinha dois personagens. Um deles era um filhote de macaco com um boné muito radical chamado Preguinho. Inclusive, ouso dizer que o Preguinho é muito mais legal do que o Diddy Kong. E a outra personagem era a Dona Preguiça, uma preguiça sábia e, aparentemente, fofinha, que tinha um livro de histórias colorido. Em cada episódio, o Preguinho chegava na casa da Dona Preguiça contando alguma coisa que tinha acontecido e ela lia uma história do Necronômico, quer dizer, do livrinho do Catalendas. A maior parte das histórias era sobre o folclore brasileiro, especialmente focadas na cultura amazônica, mas também tinham histórias de vários outros lugares, até do Japão. Parece incrível, bonitinho e charmoso, né? Tenho certeza que nada pode dar errado. A gente precisa falar sobre a Dona Preguiça. Por algum motivo ela tinha predileção por histórias absolutamente macabras e não poupava requinte nos detalhes assustadores. Quando pega, começa a comer a pessoa pela cabeça. Ai, Dona Preguiça! A história do Mapinguari termina com um personagem sendo decapitado. Em outra das histórias, não só um padre falha em exorcizar uma bruxa deixando a alma dela entrar dentro de uma árvore, como a árvore amaldiçoada simplesmente quebra a quarta parede do Catalendas Verso e aparece na casa da Dona Preguiça. E o pior é que ela sempre tinha a cara de pau de perguntar: "Ficastes com medo, Preguinho?" Dona Preguiça, o Preguinho é um filhote. Como você achou que ele ia ficar? És burra, Dona Preguiça. Sem contar que antes de descrever o Mapinguari decapitando uma pessoa e dizer que ele é praticamente invencível, ela diz: O Mapinguari só tem medo de um único animal da floresta. Dona Preguiça, e qual? Aqui, ó. A preguiça. E se você acha que trauma por medo era a única especialização da Dona Preguiça, você está muito enganado, porque ela também conhecia um monte de tragédias para causar dano emocional na audiência e no Preguinho. Olha só isso. Aconteceu o que eu acho que aconteceu, Dona Preguiça. Infelizmente, sim. Quando eles chegaram lá, o avô deles Tinha morrido. Até hoje eu lembro de ficar catatônico na frente da televisão quando eu via a Nayá se afogando enquanto tentava tocar lua na história da Vitória Régia. E por falar em medo e tragédia, isso até me lembrou o quão falido esse canal é. Então se você estiver gostando do vídeo, me siga na rede de fotos para sempre saber quando vai ter um vídeo novo e outras novidades radicais. Mas enfim, de volta ao assunto. Lembra que eu falei no início que parte do motivo pelo qual o programa Catalendas é incrível é o fato dele ser meio assustador? Esses dias eu tava vendo uma entrevista com Marcelo Tais, onde ele fala sobre o professor Tibúrcio do Castelo Rá-Tim-Bum quase ter sido cancelado porque ele dava medo nas crianças. E eles fizeram alguns testes e as crianças tinham medo do professor. Né? E o que você disse? Eu falei, é pra ter. É proposital, né? Porque o medo é uma experiência emocional necessária para as crianças. E se você vê qualquer história infantil, o medo está presente nos filmes da Disney, e enfim... Além desse comentário do Tais me fazer lembrar imediatamente do programa Catalendas, ele me deixou bastante intrigado. Afinal, eu gosto tanto do Catalendas que a estética inteira desse canal é inspirada nele. Já os outros desenhos da época que eram só coloridos e bobinhos acabaram passando em branco por mim. Mas por que será que o medo é tão importante? Ainda faltava uma peça no quebra-cabeça e ela estava bem debaixo do meu nariz esse tempo todo. Afinal, a Dona Preguiça não é a única personagem do programa. Ao longo de todas essas emoções que a gente atravessa, o Preguinho está lá. Em partes, o Preguinho representa o público e compartilha as mesmas emoções. Quando nós estamos com medo do Mapinguari, ele faz companhia no medo, e quando estamos tristes pela Nayá, ele faz companhia na tristeza também. A Lídia Fagundes Telles costumava dizer que um escritor pode ser solitário, e ainda assim ele vai acompanhar o leitor e fazer companhia ao leitor na sua solidão. E é essa a essência do porquê o programa Catalendas era tão especial. Afinal, por mais que tanto na vida real quanto na arte a gente tente convencer as crianças de que o mundo é só belo e colorido, ele tá repleto de monstros e tragédias também. E a verdade é que toda criança já sabe disso. A infância é uma época linda e mágica da nossa vida, mas ela também é assustadora e triste às vezes. A arte
nos ajuda a estar preparado para isso, mas muito mais importante do que isso, ela nos diz a coisa que nós mais precisamos saber. Nós não estamos sozinhos ao sentir e enfrentar isso. O Preguinho está com a gente. Esse vídeo é também uma homenagem ao David Matos, roteirista do programa e ator que fazia a voz do Preguinho e infelizmente faleceu no ano passado. Muito obrigado, Preguinho, Dona Preguiça e ao programa Catalendas por toda a arte e magia que vocês compartilharam com o Brasil. No vídeo passado a gente falou sobre como Stephen Sondheim mudou a história do teatro musical. Se você quiser saber como foi, é só clicar no card ou na thumbnail aí na tela. E muito obrigado por assistir até aqui. Agora, eu vou. Mas eu volto.